Bom dia, pessoal. Espero que estejam todos bem e com saúde. Eu estou aqui a convite da escola para compartilhar um pouco da minha experiência ao longo desses anos trabalhando com recrutamento e seleção e entrevistando pessoas. Antes de mais nada, quero agradecer à escola pelo convite, pela sensibilidade, pela persistência em seguir investindo, desenvolvendo, trabalhando e promovendo conteúdo para vocês, mesmo diante de tantas mudanças, tantas adaptações, tantas exigências que o momento demanda. É muito importante que vocês tenham informações, se mantenham atualizados e sintam o quanto a escola se preocupa com todos os aspectos inerentes ao desenvolvimento, né? Então, muito obrigada à escola, obrigada à nossa querida professora Rosângela, minha amiga, que me apresentou para a escola e que a partir desse encontro eu estou tendo a oportunidade hoje de compartilhar a experiência com vocês. Então, quem sou eu e o que me habilita a estar aqui compartilhando a experiência, né? Acho que não preciso dizer que eu sou mineira, sou de BH, de Belo Horizonte, moro há 17 anos em Campinas e brinco que é só conversar com a mãe ao telefone que o sotaque volta, né? Então, estou aqui agarrada nele para contar um pouco da minha trajetória e do que eu aprendi fazendo entrevista ao longo desses anos. Sou uma apaixonada por pessoas, me interesso genuinamente pelo ser humano e a cada entrevista é um encontro e uma oportunidade de conhecer o universo de cada um, as particularidades de cada profissão, as expectativas e o que vive, o que pulsa por transformar o mundo, né? Por colocar à disposição, por contribuir. Então, eu sou Luciana Afif Alvim, sou psicóloga, sou especializada em gestão de recursos humanos e gestão de negócios e trabalhei a vida toda com recursos humanos. Comecei implantando as áreas de RH em empresa de transporte coletivo urbano, passei pela construção pesada, trabalhei em indústrias e o que eu percebia? As empresas investiam muito em estratégias muito complexas de desenvolvimento de pessoas, investiam em maquinário, processos, mas contratavam mal. E o que é contratar mal, né? Da mesma forma que não existe uma empresa boa e ruim, né? Lógico que existem empresas mais preparadas ou que investem mais em pessoas, mas o que eu quero dizer quando eu falo que não existem empresas boas ou ruins? Às vezes alguns candidatos me perguntam, o que é melhor? Trabalhar numa multinacional ou numa empresa pequena familiar? Nesse sentido, não existe o que é bom ou o que é ruim. Existe o que é melhor, o que tem mais afinidade, mais aderência com os meus pensamentos, a minha cultura, com o jeito que eu gosto de funcionar e no ambiente com o ambiente que eu produzo melhor. Então, existe o candidato apto ou não apto, aprovado ou reprovado? Não é isso. Existe o candidato que atende melhor o que a empresa precisa nesse momento. Então, esses são conceitos que a gente precisa quebrar um pouco, alguns paradigmas, quando a gente está falando de recrutamento e seleção, né? Então, eu comecei a trabalhar nessas empresas, percebi que contratavam mal, falei, vamos investir nessa seleção? Vamos procurar talentos, competências, conhecimentos, comportamentos, cultura que tenham a ver com o que a empresa precisa para alcançar os resultados dela? E da parte do candidato, vamos procurar empresas que funcionam, que acreditam, que têm valores compatíveis com os meus, que têm um ambiente que vão favorecer o meu desempenho? E aí eu comecei a fazer entrevista e comecei a promover esse encontro entre o que a empresa precisa e o que o profissional tem de experiência, tem de conhecimento, gostaria e como os dois funcionam, como esse encontro pode funcionar melhor, né? A direção da escola me perguntou se eu acho que as entrevistas, que os processos online serão uma tendência, né? Eu acho que já são. A gente já vem fazendo várias entrevistas online como forma de adiantar o processo, otimizar o nosso tempo, reduzir custos com deslocamento, mas para concluir, sempre a gente faz, antes do fechamento de uma vaga, uma entrevista presencial.
Então, é uma tendência sim, já é uma prática, mas ainda bem, nada substitui o contato humano, né? O contato presencial. Quais são as vantagens e desvantagens da entrevista online? A vantagem é o que eu já falei, a gente otimiza tempo, recurso, adianta o processo. As desvantagens, a gente consegue ver um pedaço, né, assim, um recorte do candidato, nem todos ficam à vontade na entrevista assim, então é muito mais desafiador para quem está conduzindo o processo fazer com que a conversa flua e as informações sejam disponibilizadas e é isso. Agora eu queria passar algumas orientações, né, a partir da prática, a partir do que eu tenho vivenciado, algumas dicas mesmo de como se preparar para uma entrevista online. E a entrevista online ela é tão importante quanto a entrevista presencial. Então você pode até estar de meia no pé, mas precisa se arrumar. E o que é se arrumar? É colocar um paletó, colocar uma gravata ou se arrumar como se fosse para uma festa? Não. É se arrumar como se fosse para uma entrevista presencial, mantendo o seu estilo, sua personalidade, mas mostrando que você se importa e que você se preparou para aquele momento. E quando eu digo se preparar, não só na sua aparência, mas nas informações. Então, se o recrutador ou se você tiver tido acesso ao nome da empresa que está contratando, pesquisa qual é o negócio, há quanto tempo a empresa está no mercado, quais são os clientes, os concorrentes, os fornecedores, onde que a empresa está localizada, se o acesso da sua casa até lá é viável, para economizar o seu tempo do recrutador e para otimizar o processo, né? Passada essa primeira pesquisa e esse preparo, e quando eu digo preparo, não só da sua apresentação, dos conteúdos, mas do ambiente que cerca essa entrevista, né? É muito desagradável quando a gente está numa entrevista e tem barulhos, ou tem pessoas passando, ou tem interrupções. Então, assegure de que você está num lugar reservado, adequadamente iluminado. É muito ruim quando a gente está no vídeo e tem luz atrás, isso reflete, a gente não consegue ver a pessoa. Tenta olhar para a câmera, o que eu tenho dificuldade de fazer. Eu vou dar um exemplo para você. Agora eu estou olhando para mim, né? Eu estou olhando para a minha imagem refletida. E agora eu estou olhando para a câmera. Fica muito mais próximo, porque parece que eu estou falando diretamente para você, né? Manter um enquadramento de forma que você fique no meio do vídeo e mostrar pelo menos até um tanto suficiente que a gente te veja se expressando. Alguns candidatos colocam o celular ou o computador muito perto que a gente mal consegue ver os olhos e não consegue ter uma opinião, uma percepção, né? Além dessas orientações, algumas que parecem ser básicas, mas são problemas que eu enfrento no dia a dia, que acontecem. Então, tem uma entrevista online, certifica-se que o celular está carregado ou que o computador está com a bateria suficiente, que não vai acabar no meio do caminho e te deixar nervoso por um assunto que você poderia ter resolvido, né? Que mais? Confere a conexão. Se você testa o caminho, se vai ser o WhatsApp, se vai ser Skype, tem várias ferramentas que as pessoas usam hoje em dia para fazer entrevistas, se será um Zoom, se familiarize primeiro com a ferramenta para na hora não ficar perdido, para não atrasar para a entrevista e aí ficar nervoso, nervosa e completando as orientações para a entrevista online, se possível, tenha um tripé ou um apoio de forma que o celular fique numa altura boa, que você não fique olhando para baixo ou muito para cima, né? E o mais importante para todas as entrevistas, não tente adivinhar a resposta certa. Não tente adivinhar o que o entrevistador quer ouvir, ou passar, ou enganar. Se você enganar o entrevistador, você vai estar enganando a si mesmo e vai passar num processo que não tem a ver com o seu perfil. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes eu estou buscando um candidato bem tímido, concentrado, que vai trabalhar sozinho numa atividade mais burocrática, ou de anotação, ou de controle, e o candidato faz um esforço danado para ser comunicativo, expansivo, que adora gente, que gosta de trabalhar em equipe, e não vai passar no processo, sendo que ele tinha o perfil que eu procurava, né? Então, não tenta adivinhar a resposta certa, porque você não sabe o que eu estou procurando, né? Ainda sobre comunicação,
é mais do que necessário, e não só na comunicação na entrevista, mas que a gente tente evitar os vícios de linguagem. O que eu chamo de vícios de linguagem? Começar a pergunta com, tipo assim, então, tipo assim, e não sai desse hábito. Começar a resposta com, na verdade, vai direto ao ponto. Se você está precisando explicar demais o que é verdade, o que não é verdade, começa a gerar um desconforto na gente, né? Então, seja objetivo, direto, o mais claro possível e esteja atenta ao que é uma pergunta objetiva. Qual foi o valor da sua última remuneração, por exemplo? Há candidatos que respondem R$1.000, ou outros que respondem, então, quando eu comecei a trabalhar, quando eu entrei na empresa, então esteja atento às perguntas e quais são. E também é muito chato quando a gente faz uma pergunta para um candidato que ele precisa discorrer, né? Como era a relação com os clientes? O que você fazia? E ele dá uma resposta objetiva. Eu atendia, era boa. Aí não tem diálogo, não rola uma interação, eu não vou conseguir te perceber, dificilmente a gente vai caminhar para um resultado satisfatório, né? Então, acho que são esses os principais vícios de linguagem que eu costumo ver. Começar as respostas com na verdade, com tipo assim, então, ou falar na terceira pessoa. Se aproprie da sua trajetória, do que você sabe fazer, ou se você não tem experiência, com o que eu posso contar com você, quais são suas competências, suas habilidades, como você é, por que você quer essa vaga, mas fale na primeira pessoa, eu. Né? E não a gente fazia... trazer para si o conteúdo que tá sendo discorrido, né? Que está sendo relatado. E concluindo esse nosso momento, tenha o entrevistador como um parceiro para te assessorar a encontrar a oportunidade profissional que você precisa. Se envolva, se interesse, pesquise sobre a consultoria, sobre a empresa, sobre o cargo. Seleção é uma via de mão dupla. E não só você está sendo avaliado, mas como você precisa avaliar a oportunidade que está aparecendo na sua frente, que você está se candidatando, né? Acontece muito de eu fazer o processo, o candidato não fazer perguntas e também não escutar muito, está mais preocupado em falar do que ouvir sobre a vaga, e participa de todas as entrevistas, depois eu ligo para o candidato e falo, então, começa a trabalhar na segunda-feira. Mas espera, eu posso pensar? Quais são os benefícios mesmo? Você vê que o candidato não se preparou, não se envolveu, não participou do processo, não ouviu, estava muito preocupado em conquistar a vaga, mas não sabia nem para o que estava se candidatando, né? Então é isso. E seleções são encontros, né? Você precisa ser visto, ser lembrado, estar disponível para uma entrevista presencial ou para uma entrevista online, ter os recursos necessários instalados e saber usá-los para que essa entrevista possa acontecer da melhor maneira possível, né? E durante a conversa, mostrar-se interessado, atento, ouvinte, né? E disponível para falar sobre a sua trajetória, ou se ainda não tem trajetória profissional, sobre as suas ambições, as suas motivações, as suas expectativas. O que a gente mais quer na entrevista é te conhecer e saber se aquele ambiente, aquela empresa atendem às suas expectativas no momento, né? Ao seu perfil, aos seus anseios, se essa troca pode ser produtiva, né? Para ambos. Agradeço por terem me ouvido, espero que eu possa ter contribuído de alguma forma e respondido as principais questões sobre o assunto, mas se tiverem alguma dúvida, não hesitem em me procurar. O meu LinkedIn é Luciana Fife Alvim ou Bétula Recrutamento e Seleção. Além de postagens, conteúdo, lá a gente sempre disponibiliza as vagas que a consultoria está trabalhando, ou através do meu e-mail, luciana@betularh.com.br. Fiquem bem, se cuidem, né? E até uma próxima oportunidade.